O aroma de feijão tropeiro e torresmo ainda pairava no ar quando Heloísa Ribeiro Santos notou algo estranho no olhar do genro. Era domingo, terceiro final de semana de fevereiro de 2024, e a tradicional feijoada da família Santos reunia 3 gerações ao redor da mesa de madeira maciça na casa da matriarca, localizada no bairro Martins, uma das regiões mais tradicionais de Uberlândia. Aos 58 anos, Heloísa havia aprendido a ler pessoas com a mesma precisão que administrava suas 15 farmácias espalhadas estrategicamente pela cidade. Marcelo Andrade Silva, de 35 anos, gesticulava animadamente enquanto contava sobre o último bônus recebido na multinacional, onde trabalhava como diretor comercial. Suas mãos se moviam no ar desenhando gráficos imaginários de crescimento, e sua voz carregava um entusiasmo que parecia forçado demais para ser completamente genuíno. O terno Hugo Boss impecável contrastava com o ambiente familiar e acolhedor, e os números que mencionava pareciam impressionantes demais para alguém que, apenas na semana anterior, havia pedido um empréstimo temporário de R$ 5.000 para uma questão urgente no cartão que estava demorando para processar. "Mãe, você não imagina como o Marcelo tem se destacado na empresa", disse Isabela Santos Silva, de 32 anos, com os olhos brilhando de orgulho genuíno enquanto acariciava o braço do marido com a ternura de quem ainda acreditava estar vivendo um conto de fadas. A arquiteta havia herdado da mãe não apenas a beleza marcante, cabelos castanhos ondulados que brilhavam sob a luz natural da janela, olhos expressivos que mudavam de cor conforme a luz, mas também a determinação férrea que a fizera se formar com louvor na Universidade Federal de Uberlândia. Ainda assim, mantinha uma ingenuidade em relação às pessoas que Heloísa considerava perigosa no mundo dos negócios. "É verdade, dona Heloísa", confirmou Marcelo, ajeitando a gravata de seda italiana de forma quase compulsiva, um gesto nervoso que Heloísa havia notado se intensificar nas últimas semanas. "Este ano promete ser ainda melhor. A empresa está expandindo para novos mercados e eu estou liderando toda a estratégia comercial para a região Sudeste. Aliás, eu estava pensando, a senhora já considerou diversificar os investimentos? Criptomoedas estão com uma valorização incrível e eu tenho contatos exclusivos que podem garantir retornos de até 300% em 6 meses. Heloísa pausou, o garfo suspenso no ar carregando um pedaço de linguiça caseira que sua empregada Dona Maria havia preparado, seguindo a receita familiar há mais de 20 anos. Em 3 décadas construindo seu império farmacêutico, como mãe solteira, começando com uma pequena farmácia no centro da cidade e expandindo até se tornar uma das maiores redes de Uberlândia, havia aprendido que propostas mirabolantes geralmente escondiam desespero ou incompetência. Observou discretamente as mãos de Marcelo, ligeiramente trêmulas apesar do ar de confiança, e notou como ele evitava seu olhar direto quando falava sobre dinheiro, preferindo se concentrar no prato ou olhar para Isabela. "Marcelo, querido", disse ela com a voz pausada que havia aperfeiçoado durante décadas de negociações delicadas com fornecedores, bancos e concorrentes. "Me conte mais sobre essa empresa onde você trabalha. Faz quanto tempo mesmo que está lá? E essa promoção para diretor aconteceu quando exatamente?" O jovem engoliu seco antes de responder, e Heloísa não perdeu o microsegundo de hesitação, uma pausa quase imperceptível que revelava muito mais do que qualquer palavra. Isabela, absorta em servir sobremesa para todos e organizando as travessas com o cuidado meticuloso que aplicava em seus projetos arquitetônicos, não percebeu a tensão sutil que se instalara entre sogra e genro como uma corrente elétrica invisível. 2 anos, dona Heloísa. Comecei como gerente regional e rapidamente fui promovido devido ao meu desempenho excepcional. Na verdade, estou negociando uma participação societária que vai mudar nossa vida completamente, respondeu Marcelo, mas desta vez sua voz carregava uma qualidade metálica que não conseguia disfarçar completamente. Heloísa assentiu lentamente, mas mentalmente já estava catalogando inconsistências com a precisão de um contador forense. Na semana anterior, durante um almoço no shopping Uberlândia, ele havia mencionado 3 anos de casa,
e falado sobre começar como analista júnior. Pequenos detalhes que qualquer pessoa normal ignoraria ou atribuiria a lapsos de memória, mas que para uma empresária experiente soavam como sirenes de alarme em uma tempestade que se aproximava. Depois que o casal partiu para o apartamento luxuoso no bairro Morada da Colina, um edifício de alto padrão que custava mais em condomínio do que muitas pessoas ganhavam por mês, Heloísa permaneceu na varanda de sua casa, observando as luzes da cidade que ela havia ajudado a construir através de seus investimentos e empregos gerados. Uberlândia crescera junto com ela ao longo das décadas, e ambas haviam aprendido que prosperidade genuína se construía com trabalho árduo, planejamento cuidadoso e, principalmente, honestidade absoluta, não com atalhos miraculosos ou oportunidades exclusivas que soavam boas demais para ser verdade. Algo no comportamento de Marcelo a incomodava profundamente. Uma sensação visceral que décadas de experiência lidando com representantes farmacêuticos desonestos, clientes que tentavam aplicar golpes e fornecedores que prometiam milagres haviam ensinado a nunca ignorar. Era como se seu instinto empresarial estivesse gritando que havia algo fundamentalmente errado com a história que ele contava sobre sua vida profissional e financeira. Naquela noite, antes de dormir, ela abriu o laptop Dell que usava para administrar os negócios e começou a fazer anotações meticulosas em um arquivo criptografado. Datas específicas, valores exatos mencionados, comportamentos inconsistentes observados, mudanças sutis na linguagem corporal. Talvez estivesse sendo paranoica, admitiu para si mesma, mas sua fortuna de 8 dígitos e, mais importante ainda, a segurança e felicidade da filha não corriam riscos por paranoia, corriam riscos por negligência e confiança cega. O relógio marcava meia-noite quando Heloísa fechou o computador, com a sensação crescente de que os próximos meses seriam mais turbulentos e reveladores do que qualquer período que havia enfrentado desde os primeiros anos difíceis, construindo seu negócio sozinha. Uma tempestade se aproximava e ela precisaria estar preparada para proteger tudo o que havia construído. Março chegou a Uberlândia com o calor sufocante típico do final do verão no Triângulo Mineiro, e com ele vieram as primeiras confirmações concretas dos receios crescentes de Heloísa. Sentada em seu escritório climatizado no 12º andar de um edifício comercial no centro da cidade, com vista panorâmica para a movimentada Avenida João Naves de Ávila, a principal artéria econômica de Uberlândia, ela analisava uma pilha de documentos que sua contadora havia trazido naquela manhã cinzenta de terça-feira. O ar-condicionado central funcionava no máximo, mas ainda assim ela sentia um calor incômodo que não tinha absolutamente nada a ver com o clima tropical da região. Era o calor da descoberta, da confirmação de suspeitas que ela havia preferido ignorar por amor à filha e pela esperança de estar errada em seus julgamentos sobre o genro. Dona Heloísa, a senhora precisa ver isso urgentemente, disse Carla Mendonça, sua contadora há 15 anos, e uma das poucas pessoas em quem confiava completamente para questões financeiras delicadas. Carla estendeu uma pasta de couro marrom repleta de papéis organizados com a meticulosidade que caracterizava seu trabalho. Encontrei algumas movimentações bastante estranhas nas contas que a senhora me pediu para investigar discretamente. O que descobri é preocupante. Heloísa ajustou os óculos de leitura importados e examinou cuidadosamente os extratos bancários, contratos e documentos espalhados sobre a mesa de mogno que havia comprado para comemorar o 10º aniversário de sua primeira farmácia. Ali estava em preto e branco, uma realidade que ela havia temido, mas esperado não encontrar. Sua assinatura reconhecida em cartório em um documento de fiança para financiamento de um veículo de luxo no valor de R$180 mil, algo que ela lembrava vagamente de ter assinado 6 meses antes, mas que na época Marcelo havia apresentado como uma simples formalidade do banco para conseguir melhores condições de financiamento devido ao seu excelente histórico de crédito. O valor total financiado é de R$180 mil para um BMW X6 último modelo, explicou Carla,
destacando os números relevantes com uma caneta vermelha e apontando para as cláusulas do contrato que estabeleciam Heloísa como fiadora principal. E tem mais, muito mais. Estes são os comprovantes detalhados dos empréstimos temporários que a senhora fez para ele nos últimos 2 anos. Organizei tudo cronologicamente. O que Heloísa viu nas páginas seguintes a deixou genuinamente sem fôlego. Uma lista meticulosamente organizada de transferências bancárias, PIX e até mesmo saques em dinheiro que totalizavam a impressionante quantia de R$230 mil. Valores que na época pareciam pequenos favores familiares. 5 mil aqui para cobrir uma diferença no cartão, 10 mil ali para uma oportunidade de investimento que não podia perder, 15 mil para ajudar um cliente importante em dificuldades, mas que juntos representavam mais do que ela gastava em um ano inteiro, incluindo todas as despesas pessoais e investimentos em melhorias para as farmácias. Como eu não percebi isso antes? Murmurou para si mesma, passando a mão pelos cabelos grisalhos que sempre mantinha impecavelmente arrumados no melhor salão de beleza da cidade. Como permiti que chegasse a esse ponto sem questionar? A senhora sempre foi generosa com a família, respondeu Carla diplomaticamente, mas com um tom que revelava sua própria preocupação. Mas estes valores, principalmente nos últimos 6 meses, estão seguindo um padrão muito preocupante. Sempre às vésperas de finais de semana, sempre com justificativas que soam urgentes e legítimas, sempre com promessas de devolução em prazos curtos que nunca são cumpridos. Heloísa levantou-se de sua cadeira executiva e caminhou até a ampla janela do escritório, observando o movimento intenso da cidade lá embaixo. Pessoas trabalhando honestamente, construindo suas vidas sem enganar ninguém, lutando por cada real conquistado. Por que ela havia sido tão cega e confiante? Por que não havia aplicado aos assuntos familiares a mesma cautela e análise crítica que usava nos negócios? Carla, quero que você faça uma investigação ainda mais profunda, disse ela, virando-se para enfrentar a contadora com a determinação que a havia tornado uma das empresárias mais respeitadas de Uberlândia. Quero saber exatamente onde cada centavo foi parar. Quero cópias de todos os extratos bancários dele que conseguir obter legalmente e quero entender qual é a real situação financeira do meu genro. Naquela tarde, durante uma visita de rotina à sua farmácia principal no Shopping Center Uberlândia, um estabelecimento de 500 metros quadrados que servia como modelo para todas as outras unidades da rede, Heloísa teve uma conversa reveladora com Dona Lourdes Pereira, cliente fiel há mais de 10 anos, e conhecida em todo o bairro por sua língua afiada e conhecimento dos acontecimentos da cidade. Heloísa, minha filha, disse Dona Lourdes enquanto aguardava o farmacêutico preparar sua medicação para diabetes. Você sabia que seu genro anda frequentando aquele estabelecimento duvidoso na região industrial? Meu vizinho João trabalha lá de segurança e comentou que já viu ele algumas vezes, sempre muito bem vestido, sempre gastando muito dinheiro. A informação atingiu Heloísa como um soco direto no estômago. Que tipo de estabelecimento, Dona Lourdes? Perguntou ela, tentando manter a voz calma apesar do turbilhão de emoções. Aquele lugar onde o pessoal vai para, você sabe, jogar. Dizem que funciona disfarçado de bar, mas todo mundo sabe o que realmente acontece lá. Pôquer, dados, aquelas máquinas eletrônicas. João disse que seu genro sempre está com um maço de dinheiro na mão, mas ultimamente parece mais nervoso, sabe? Cassino clandestino. A peça que faltava no quebra-cabeças começava a se encaixar perfeitamente, explicando a necessidade constante de dinheiro, a ansiedade mal disfarçada que ela havia observado, as histórias inconsistentes sobre bonificações e sucessos no trabalho, os pedidos de empréstimo cada vez mais frequentes e com valores crescentes. Naquele mesmo dia, Heloísa tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a situação. Contratou Roberto Mendes, um detetive particular especializado em investigações financeiras e matrimoniais. Ex-policial civil aposentado com 25 anos de experiência, Roberto era conhecido por sua discrição absoluta e eficiência comprovada. Ela não estava contratando alguém para espionar a família, justificou para si mesma.
mas sim para protegê-la de uma ameaça que ainda não compreendia completamente. Dona Heloísa, disse Roberto durante a reunião inicial em seu escritório particular, entendo perfeitamente sua preocupação. Casos como este são mais comuns do que imagina. Vou investigar discretamente e fornecer um relatório completo em uma semana. Tudo documentado, tudo legal, tudo confidencial. A noite caiu sobre Uberlândia, com Heloísa ainda em seu escritório, rodeada de documentos financeiros que contavam a história de uma manipulação sistemática e progressiva. Pela primeira vez em décadas de vida empresarial bem-sucedida, ela se sentiu verdadeiramente enganada. Não apenas pela perda financeira significativa, afinal dinheiro ela poderia recuperar com trabalho e planejamento, mas pela traição profunda da confiança familiar, pela exploração de sua generosidade e pelo risco em que sua ingenuidade havia colocado o futuro da filha. Isabela seria devastada quando descobrisse a verdade sobre o homem com quem havia se casado, mas continuar fingindo que nada estava acontecendo, permitir que a situação se agravasse ainda mais, seria uma crueldade muito maior do que enfrentar a realidade dolorosa que se revelava diante de seus olhos. O mês de abril trouxe revelações que transformaram suspeitas angustiantes em certezas devastadoras. Roberto Mendes havia sido ainda mais eficiente e minucioso do que Heloísa esperava, e o relatório detalhado que ele entregou em uma tarde chuvosa de outono continha informações que ela preferia não conhecer, mas que sabia serem absolutamente necessárias para proteger sua família. Dona Heloísa, preciso ser completamente direto com a senhora, disse Roberto, abrindo metodicamente uma pasta de couro preto repleta de fotografias de alta resolução, documentos oficiais, extratos bancários e relatórios de investigação. Seu genro tem um vício sério e progressivo em jogos de azar. Não apenas o cassino clandestino que foi mencionado. Ele frequenta pelo menos 3 estabelecimentos diferentes na cidade e mantém contas ativas em mais de 15 sites de apostas online nacionais e internacionais. As fotografias espalhadas sobre a mesa mostravam Marcelo entrando e saindo de locais que Heloísa jamais imaginara existir em Uberlândia. Casas discretas nos bairros periféricos, que funcionavam como pontos de jogo. Estabelecimentos comerciais legítimos que serviam de fachada para atividades de apostas ilegais. Encontros suspeitos em estacionamentos de shopping centers, com pessoas de aparência questionável que Roberto havia identificado como agentes de casas de apostas e, em alguns casos, agiotas conhecidos da polícia. Os gastos mensais dele exclusivamente com jogos superam R$15 mil, valor que obviamente excede em muito sua renda real, continuou Roberto, apontando para planilhas detalhadas que documentavam cada transação. Isso explica perfeitamente por que ele precisa constantemente de dinheiro emprestado e por que sempre inventa histórias sobre oportunidades de negócios ou emergências financeiras. Consegui também, através de contatos legítimos no sistema bancário, uma análise de sua real situação financeira. As dívidas acumuladas em cartões de crédito de diferentes bancos chegam a R$87 mil e ele possui financiamentos em seu nome que totalizam mais de R$200 mil. Heloísa sentia-se como se estivesse assistindo a um documentário sobre a vida de uma pessoa completamente estranha. Como não havia percebido sinais tão óbvios? Como Isabela, uma mulher inteligente e observadora, permanecia completamente alheia à situação. Como um homem havia conseguido construir uma fachada tão convincente de sucesso profissional enquanto sua vida real desmoronava em segredo? Tem mais. E isso é particularmente grave, disse Roberto, hesitante pela primeira vez durante a apresentação. Ele falsificou documentos para conseguir crédito adicional em pelo menos 2 instituições financeiras. Usou indevidamente o nome, a reputação e até mesmo dados financeiros da senhora como referência e garantia implícita, sem o conhecimento ou autorização adequada. Tecnicamente, do ponto de vista legal, isso constitui estelionato e uso indevido de informações pessoais. A empresária fechou os olhos por um longo momento, sentindo fisicamente o peso de 3 décadas de trabalho árduo e reputação impecável sendo manchados pela irresponsabilidade e desonestidade de alguém em quem havia confiado como um filho.
Roberto continuou apresentando evidências e análises, mas ela já não conseguia processar completamente todas as informações. Sua mente estava se reorganizando, mudando do modo de vítima para o modo de estrategista que havia usado para construir seu império empresarial. Roberto, preciso de mais detalhes sobre esses agiotas que você mencionou, disse ela, abrindo os olhos com uma determinação férrea. Minha filha pode estar em perigo? Ainda não chegou a esse ponto, mas a situação está caminhando nessa direção, respondeu ele com seriedade. Por enquanto, as cobranças são apenas por telefone e mensagens, mas se as dívidas continuarem crescendo, bem, essas pessoas não são conhecidas pela paciência ou pelos métodos civilizados de cobrança. Naquela noite, Heloísa permaneceu acordada até altas horas em sua casa silenciosa, percorrendo os cômodos onde havia criado Isabela sozinha, relembrando cada sacrifício feito, cada decisão difícil tomada, cada vitória conquistada com honestidade absoluta e trabalho incansável. Não permitiria que tudo fosse destruído por um parasita viciado em jogos que havia se infiltrado em sua família através de mentiras e manipulação emocional. Durante a madrugada, enquanto observava as luzes da cidade pela janela de seu quarto, ela começou a elaborar uma estratégia complexa e multifacetada. Não se tratava apenas de proteger seu dinheiro ou punir Marcelo. Tratava-se de salvar Isabela de um futuro de ruína financeira e instabilidade emocional, de preservar a reputação familiar que havia levado décadas para construir e de ensinar uma lição que poderia talvez realmente ajudar seu genro a se recuperar de seu vício destrutivo. Na manhã seguinte, ela iniciou a implementação de sua estratégia. Primeiro, alterou todas as senhas de suas contas bancárias, investimentos e cartões de crédito. Depois, instruiu Carla a cancelar imediatamente todos os cartões adicionais que havia fornecido a Marcelo para emergências familiares. Por fim, agendou uma reunião urgente com o Dr. Fábio Rodrigues, seu advogado pessoal há 20 anos e especialista em direito empresarial e familiar. Dr. Fábio, disse ela durante a reunião em seu escritório advocatício no centro de Uberlândia, preciso blindar completamente meus bens de qualquer tentativa de acesso indevido e quero entender exatamente quais crimes meu genro cometeu ao usar meu nome e reputação sem autorização adequada para obter crédito fraudulentamente. O advogado, um homem sério e meticuloso de 60 anos, que havia acompanhado toda a construção do império empresarial de Heloísa, ajustou os óculos e fez anotações detalhadas em um bloco legal. Heloísa, posso sugerir que documentemos meticulosamente tudo antes de tomarmos qualquer medida legal ou confrontativa? Se realmente há falsificação de documentos e uso indevido de informações pessoais, precisamos de provas absolutamente irrefutáveis que resistam a qualquer questionamento legal. Ela concordou plenamente, mas já sabia que o confronto direto seria inevitável. A questão não era se, mas quando e como conduzir essa confrontação de forma a proteger Isabela no processo e, simultaneamente, forçar Marcelo a enfrentar as consequências de suas ações de uma maneira que realmente o motivasse a buscar ajuda profissional para seu vício. O fim de abril encontrou Heloísa completamente preparada para a batalha que se aproximava, armada com fatos incontestáveis, evidências documentais e a determinação férrea de 3 décadas de experiência empresarial bem-sucedida. Maio chegou carregado de uma tensão palpável, como o ar pesado e eletrizado que antecede uma tempestade de verão particularmente violenta em Uberlândia. Heloísa havia passado semanas meticulosamente coletando evidências e preparando sua estratégia. E agora chegara o momento de implementar a fase mais delicada e arriscada de seu plano. Confrontar Marcelo de forma controlada, sem alertá-lo completamente sobre a extensão do que ela já descobrira, mas aplicando pressão suficiente para forçá-lo a revelar ainda mais sobre suas mentiras e manipulações. Durante um almoço familiar cuidadosamente planejado no restaurante Tavares, um estabelecimento elegante e tradicional localizado no centro de Uberlândia, que a família frequentava há anos, ela decidiu executar o primeiro teste direto de seu genro. O ambiente climatizado e sofisticado do restaurante
com suas mesas de madeira escura e decoração clássica, contrastava ironicamente com a tensão crescente que ela sentia se intensificar a cada minuto que passava. Marcelo, disse ela com naturalidade estudada, cortando delicadamente um pedaço de peixe grelhado ao molho de camarão enquanto observava discretamente cada microexpressão em seu rosto. Tenho pensado bastante naquela sua proposta interessante de investimento em criptomoedas. Você sabe que sempre fui conservadora com investimentos, mas talvez realmente seja hora de diversificar e aproveitar essas oportunidades modernas. Que tal me apresentar pessoalmente esses seus contatos exclusivos que mencionou? O rosto de Marcelo iluminou-se instantaneamente, como uma criança que acabara de descobrir que ganharia o presente mais desejado do Natal. Seus olhos brilharam com uma mistura de excitação e alívio que não passou despercebida pela observação treinada de Heloísa. Dona Heloísa, a senhora vai ver como é uma oportunidade absolutamente única no mercado. Posso arranjar uma reunião para a próxima semana mesmo. Esses contatos trabalham com investidores seletos e com o capital da senhora, podemos conseguir condições especiais que não estão disponíveis para o público geral. Perfeito, respondeu ela, mantendo o tom casual e interessado que havia ensaiado mentalmente. Mas antes de fazermos qualquer movimento concreto, preciso entender melhor sua situação atual como investidor. Para tomarmos decisões de investimento em conjunto, seria muito interessante que você me mostrasse seus próprios investimentos e os resultados que tem obtido. Afinal, se está ganhando tanto dinheiro quanto sempre menciona, deve ter uma carteira de investimentos realmente impressionante e bem diversificada. O sorriso confiante de Marcelo vacilou por uma fração quase imperceptível de segundo. Tempo mais do que suficiente para que Heloísa confirmasse definitivamente suas suspeitas sobre a natureza fictícia de sua prosperidade alegada. Isabela, que estava concentrada no cardápio de sobremesas e comentando sobre as opções de doces caseiros do restaurante, não notou a mudança sutil, mas reveladora na expressão do marido. Claro, obviamente, balbuciou ele, ajeitando a gravata de forma compulsiva. É que, bem, você entende como funciona, né? Diversifico muito os investimentos entre diferentes plataformas e instituições. Tenho uns recursos aplicados em renda fixa para segurança, outros em ações de empresas sólidas, alguns em fundos internacionais de alta rentabilidade. Perfeito, então está decidido, cortou Heloísa com um sorriso que não chegava aos olhos. Ainda esta semana você pode me mostrar os extratos detalhados e relatórios de desempenho? Quero analisar pessoalmente esses retornos fantásticos que você sempre menciona nas conversas familiares. Como empresária, preciso ver números concretos antes de comprometer recursos significativos. Naquela mesma tarde, Roberto Mendes apareceu em seu escritório com informações ainda mais perturbadoras e que confirmavam que a situação estava se deteriorando mais rapidamente do que ela havia previsto. Marcelo havia secretamente vendido vários presentes caros que Heloísa dera ao casal ao longo dos anos. Um conjunto completo de joias de ouro branco com diamantes que custara R$40 mil, um relógio Rolex suíço avaliado em R$30 mil e até mesmo alguns eletrodomésticos importados de última geração que ela havia comprado para equipar o apartamento do casal. Ele está claramente desesperado e a situação financeira dele deteriorou drasticamente, explicou Roberto, mostrando comprovantes de vendas obtidos através de sua rede de contatos no mercado de bens usados. Nos últimos 2 meses, as perdas no jogo se intensificaram significativamente. Segundo informações que consegui com fontes confiáveis, ele perdeu mais de R$50 mil apenas no último mês. E tem mais. Ele deve dinheiro não apenas para casas de apostas online, mas também para agiotas locais conhecidos por métodos de cobrança, digamos, pouco convencionais. A informação sobre agiotas fez Heloísa repensar completamente toda a estratégia que havia planejado. Não se tratava mais apenas de proteger seu patrimônio pessoal ou ensinar uma lição sobre responsabilidade financeira. Agora, tratava-se de proteger a segurança física de sua filha e até mesmo sua própria segurança, já que agiotas não fazem distinção entre devedor principal e familiares quando se trata de pressionar por pagamentos. Roberto,
Preciso saber exatamente quem são esses agiotas e qual é o nível real de ameaça, disse ela, com a seriedade de quem finalmente compreendera a gravidade total da situação. Minha filha pode estar em perigo físico real. Por enquanto, as cobranças ainda são civilizadas, telefonemas, mensagens de texto, alguns encontros casuais em locais públicos, respondeu ele. Mas conheço a reputação de pelo menos 2 dos credores envolvidos. Se as dívidas não forem quitadas, ou pelo menos significativamente reduzidas nas próximas semanas, a pressão vai se intensificar de formas que nenhum de nós quer experimentar. Naquela noite, Heloísa convocou uma reunião de emergência com seu advogado e sua contadora no escritório da empresa, mesmo sendo quase 10 horas da noite. No ambiente silencioso, com a cidade de Uberlândia adormecida lá fora, e apenas as luzes de segurança dos edifícios comerciais iluminando as ruas desertas, os 3 profissionais experientes traçaram um plano de ação abrangente que protegeria os bens de Heloísa e, simultaneamente, forçaria Marcelo a confrontar a realidade de suas mentiras e vícios antes que a situação se tornasse irreversível. Vamos implementar uma estratégia de pressão gradual mais sistemática, explicou o Dr. Fábio, fazendo anotações em um bloco legal. Primeiro, cancelamos todas as garantias e fianças que Heloísa forneceu, forçando os bancos a reavaliarem o crédito dele com base apenas em sua renda real. Depois, notificamos formalmente todas as instituições financeiras sobre o uso inadequado da reputação de Heloísa como garantia implícita. Por fim, quando ele estiver suficientemente pressionado pelas circunstâncias, confrontamos ele com todas as evidências que coletamos. E quanto à questão dos agiotas? Perguntou Heloísa, expressando a preocupação que mais a angustiava. Isso precisamos resolver rapidamente, admitiu Roberto com gravidade. Precisamos quitar essas dívidas específicas antes que a cobrança se torne agressiva, mas de uma forma que não permita que ele continue se endividando indefinidamente. É um equilíbrio delicado. Heloísa olhou pela ampla janela do escritório, observando as luzes da cidade que havia ajudado a construir através de décadas de trabalho honesto e decisões éticas. Ela havia começado sua jornada empresarial do absoluto zero, construindo um império baseado em honestidade inabalável, trabalho incansável e relacionamentos de confiança. Não permitiria que um viciado em jogos destruísse tudo isso por causa de sua própria fraqueza e desonestidade, especialmente quando isso colocava em risco a segurança e o futuro de sua filha. A decisão estava definitivamente tomada. Na próxima semana, iniciaria a fase final e mais confrontativa de sua estratégia, custasse o que custasse. O final de maio foi marcado por uma sequência cuidadosamente orquestrada de eventos que deixaram Marcelo visivelmente abalado e cada vez mais desesperado. Heloísa observava cada reação com a precisão de um cientista analisando uma experiência controlada, implementando sua estratégia de pressão gradual com a mesma metodologia que usava para expandir sua rede de farmácias. Primeiro, durante um jantar romântico no elegante restaurante Dona Chica, no centro histórico de Uberlândia, o cartão de crédito de Marcelo foi publicamente recusado na frente de Isabela e outros clientes. A situação constrangedora obrigou Isabela a pagar a conta com seu próprio cartão, gerando uma discussão tensa no carro durante o trajeto de volta para casa, onde Marcelo alegou que devia ser algum problema temporário no sistema do banco. No dia seguinte, o gerente de relacionamento de seu banco principal ligou informando que sua linha de crédito havia sido suspensa para reavaliação completa de documentos e garantias, deixando-o sem acesso aos R$ 15.000 de limite que usava regularmente para cobrir suas apostas e gastos pessoais. Durante a ligação que Isabela presenciou parcialmente, Marcelo ficou visivelmente nervoso e agitado, inventando desculpas sobre burocracias bancárias excessivas e problemas no sistema informatizado. Por fim, na sexta-feira daquela semana, um oficial de justiça apareceu em seu escritório na empresa onde trabalhava, entregando uma notificação formal sobre irregularidades identificadas em garantias bancárias
e necessidade de esclarecimentos sobre documentação de renda. A situação causou constrangimento profissional significativo, com colegas de trabalho comentando sobre possíveis problemas financeiros pessoais do diretor comercial, que sempre se apresentara como extremamente bem-sucedido. Heloísa acompanhava todos esses desenvolvimentos através de relatórios detalhados de Roberto e observação direta do comportamento cada vez mais errático de Marcelo durante as visitas familiares. Era como assistir a uma demolição controlada. Cada explosão cuidadosamente calculada para causar o máximo impacto psicológico sem ainda revelar a extensão total do que ela sabia sobre suas atividades ilícitas. Mãe, você pode acreditar que estão questionando a idoneidade financeira do Marcelo no banco? Desabafou Isabela durante uma visita à casa da mãe numa tarde de sábado, claramente angustiada e confusa. Ele está completamente arrasado com essa situação. Diz que deve ser algum mal-entendido burocrático terrível, mas não consegue resolver nem obter explicações claras dos funcionários. Está dormindo mal, perdeu o apetite e eu nunca o vi tão estressado. Que situação estranha mesmo, murmurou Heloísa, fingindo surpresa genuína enquanto servia café em sua porcelana importada que reservava para ocasiões especiais. Talvez seja realmente recomendável que vocês revisem cuidadosamente todos os documentos financeiros e contratos. Às vezes, pequenos erros de preenchimento ou informações inconsistentes podem causar grandes problemas com as instituições bancárias. Naquela mesma semana, Roberto trouxe informações que confirmavam que a pressão estava surtindo exatamente o efeito desejado. Marcelo havia procurado desesperadamente outros membros da família, tentando conseguir empréstimos substanciais para resolver temporariamente uma questão burocrática complicada no banco. Havia mentido descaradamente para o cunhado, inventando uma história elaborada sobre problemas no sistema informatizado bancário para uma tia distante de Isabela, e chegado até mesmo a sugerir indiretamente que Heloísa estava passando por algumas dificuldades financeiras temporárias e poderia precisar de apoio familiar. Ele está claramente entrando em pânico total, relatou Roberto durante uma reunião no escritório de Heloísa. Ontem à noite foi observado discutindo acaloradamente com 2 homens no estacionamento de um posto de gasolina na Avenida Rondon Pacheco, próximo ao shopping. Pelo que consegui apurar através de fontes confiáveis, eram representantes de agiotas cobrando pagamentos em atraso. A conversa durou mais de 1 hora e ficou visivelmente tensa. Heloísa sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir essa informação. A situação estava escalando mais rapidamente do que havia planejado, e a pressão dos agiotas significava que o tempo para uma resolução controlada estava se esgotando perigosamente. Era hora de acelerar significativamente o processo antes que Isabela se tornasse um alvo direto, ou que a violência se tornasse uma possibilidade real. No início de junho, ela executou seu movimento mais audacioso e potencialmente revelador. Durante uma visita familiar aparentemente casual ao apartamento do casal no luxuoso Morada da Colina, ela descobriu acidentalmente uma pilha de boletos de cobrança e notificações de débito embaixo de alguns jornais na mesa de centro da sala de estar, elegantemente decorada. "Isabela, querida", disse ela com uma expressão cuidadosamente calibrada de preocupação genuína e surpresa, "estes documentos aqui embaixo dos jornais são de vocês? Parecem ser boletos de cobrança com valores bastante altos." Isabela aproximou-se rapidamente e empalideceu visivelmente ao examinar os documentos que a mãe havia encontrado. Cartões de crédito com limites completamente estourados, financiamentos em atraso com juros acumulados, cobranças de empresas de cartão de crédito que ela nem sabia que existiam, e valores que totalizavam mais de R$100 mil em dívidas vencidas. "Marcelo!", gritou Isabela com uma voz carregada de pânico e fúria que Heloísa não ouvia desde os tempos difíceis da adolescência rebelde da filha. "Venha aqui imediatamente, preciso falar com você agora." Quando Marcelo apareceu na sala de estar, vindo do escritório onde estava trabalhando em relatórios importantes, sua expressão de culpa absoluta e terror mal disfarçado
confirmou instantaneamente tudo o que Heloísa já sabia através de suas investigações privadas. O homem que sempre se apresentara como um executivo bem-sucedido e financeiramente estável estava diante delas com os ombros curvados, as mãos visivelmente trêmulas e o olhar de alguém que havia sido finalmente e irrevogavelmente encurralado pela realidade. Eu posso explicar tudo isso, começou ele com uma voz que revelava desespero mal contido, mas Isabela já estava examinando os documentos com horror e incredulidade crescentes. 40 mil reais em um cartão? 50 mil em outro? Financiamento de carro em nome da minha mãe? Marcelo, pelo amor de Deus, que diabos está acontecendo aqui? Como chegamos a esse ponto sem que eu soubesse de absolutamente nada? Heloísa permaneceu estrategicamente em silêncio, observando o desmoronamento emocional e psicológico que ela havia orquestrado cuidadosamente durante meses. Era genuinamente doloroso ver a filha descobrir a verdade dessa forma, brutalmente direta, mas era absolutamente necessário que ela compreendesse a extensão real da manipulação e desonestidade antes que fosse tarde demais para proteger o futuro da família. A discussão que se seguiu durou mais de 3 horas intensas, com Marcelo alternando desesperadamente entre negações categóricas, justificativas elaboradas e promessas vazias de que tudo seria resolvido rapidamente. Quando finalmente confessou o vício em jogos e a extensão real de suas dívidas, Isabela desabou completamente no sofá italiano de couro, como se todas as suas forças tivessem sido instantaneamente drenadas de seu corpo. Naquela noite, Heloísa levou a filha devastada para sua casa, deixando Marcelo sozinho no apartamento luxuoso, com suas mentiras expostas, suas dívidas acumuladas e a realidade cruel de que sua vida cuidadosamente construída baseada em ilusões havia finalmente desmoronado completamente. Junho trouxe uma transformação radical e dolorosa na dinâmica familiar que havia sido cuidadosamente construída ao longo de anos. Isabela havia se mudado temporariamente para a casa da mãe, recusando-se terminantemente a falar com Marcelo até que ele resolvesse completamente toda essa bagunça financeira e emocional que havia criado através de anos de mentiras sistemáticas. O apartamento luxuoso do casal no Morada da Colina, antes símbolo eloquente de sucesso profissional e harmonia conjugal, tornara-se um campo de batalha silencioso e melancólico, onde apenas Marcelo permanecia, cercado pelos destroços tangíveis de suas mentiras elaboradas e pelas cobranças constantes de credores cada vez mais impacientes. Heloísa observava com crescente preocupação sua filha, definhando emocionalmente dia após dia, alternando imprevisivelmente entre episódios de fúria intensa contra o marido e períodos prolongados de depressão profunda, onde questionava cada decisão que havia tomado nos últimos anos. A arquiteta brilhante e autoconfiante que sempre fora motivo de orgulho havia se transformado em uma mulher frágil e insegura, revisitando obsessivamente cada memória dos 5 anos de relacionamento e casamento, procurando sinais que deveria ter percebido. "Mãe, como eu pude ser tão completamente cega e ingênua?" perguntou Isabela numa manhã de sábado cinzenta e fria, mexendo sem qualquer interesse no mingau de aveia com frutas que mal havia tocado. Os pedidos constantes de dinheiro com justificativas cada vez mais elaboradas, as histórias profissionais que nunca se encaixavam completamente quando eu prestava atenção, aquela ansiedade estranha e crescente dele, os gastos excessivos que nunca condiziam com a renda que ele alegava ter. "Filha querida", respondeu Heloísa com ternura genuína, sentando-se cuidadosamente ao lado dela na mesa da cozinha, onde haviam compartilhado milhares de refeições ao longo dos anos. "Quando amamos alguém profunda e sinceramente, nossa tendência natural é enxergar apenas o que queremos e precisamos ver. Todos os sinais óbvios estavam literalmente na minha frente. Não se torture, nem se culpe por ter confiado no homem que escolheu para dividir sua vida. A confiança é um ato de coragem, não de ingenuidade." Mas, internamente, Heloísa lutava intensamente com sua própria culpa avassaladora e questionamentos sobre os métodos que havia escolhido para revelar a verdade.
Havia orquestrado meticulosamente a descoberta das mentiras de Marcelo, mas observando a dor profunda e genuína da filha, questionava-se constantemente se não poderia ter conduzido toda a situação de forma mais suave, mais gradual, menos traumática para todos os envolvidos. Durante aquelas semanas emocionalmente exaustivas, Marcelo tentou desesperadamente de tudo para reconquistar a confiança da família e reverter a situação que havia criado. Arranjos florais extravagantes chegavam diariamente à casa de Heloísa, acompanhados de cartas manuscritas, dramaticamente emotivas, prometendo mudanças radicais e transformação pessoal completa. Ele aparecia regularmente no escritório de Heloísa, independentemente de horários de funcionamento, implorando por perdão e uma oportunidade única de explicar suas ações e demonstrar seu arrependimento genuíno. Chegou até mesmo a procurar e se matricular em um programa terapêutico especializado em vícios comportamentais, levando orgulhosamente o comprovante oficial de matrícula como evidência tangível de sua transformação sincera e compromisso real com a mudança. Mas Heloísa, com sua experiência de décadas lidando com pessoas em situações desesperadas, sabia que ações motivadas pelo desespero raramente representam mudanças genuínas de caráter. Dona Heloísa, por favor, imploro que me escute, suplicou ele durante uma dessas visitas não solicitadas, com olheiras profundas que revelavam noites insones e roupas amarrotadas que contrastavam drasticamente com a imagem impecável que sempre havia cultivado cuidadosamente. Eu sei perfeitamente que cometi erros graves e imperdoáveis, mas amo sua filha mais que minha própria vida. Estou genuinamente buscando ajuda profissional, posso trabalhar incansavelmente para pagar absolutamente tudo de volta. Posso provar que mudei. Marcelo, disse ela com uma firmeza inabalável que cortou imediatamente suas súplicas desesperadas. O problema fundamental não é apenas o dinheiro perdido ou as dívidas acumuladas. É a confiança completamente destruída. Você mentiu sistemática e deliberadamente por anos, colocou nossa família em risco real com agiotas perigosos, forjou documentos usando criminosamente meu nome e reputação. Como posso acreditar racionalmente que mudou em apenas algumas semanas de desespero? Foi então que ela implementou sua medida mais simbólica, humilhante e psicologicamente impactante. Usando legalmente seus direitos como fiadora principal, retomou oficialmente o BMW X6 que estava financiado em seu nome e o substituiu imediatamente por um Volkswagen Gol básico de 10 anos, sem ar-condicionado, sem recursos extras, representando adequadamente a realidade financeira genuína de Marcelo. A operação foi realizada estrategicamente numa tarde ensolarada de quarta-feira, no estacionamento movimentado do edifício residencial onde Marcelo morava, com vários vizinhos curiosos observando toda a troca constrangedora de veículos. A empresa de guincho chegou pontualmente às 2 horas da tarde, removeu o BMW luxuoso e o substituiu pelo veículo popular que Heloísa havia adquirido especificamente para essa demonstração pública de realidade. Mãe, você não acha que dessa vez foi longe demais? Questionou Isabela naquela mesma noite, após receber uma ligação absolutamente furiosa do marido, relatando a humilhação pública que havia sofrido. Eu entendo sua raiva e a necessidade de consequências, mas isso pareceu quase cruel. Isabela, respondeu Heloísa com calma absoluta, servindo chá em xícaras de porcelana, enquanto escolhia cuidadosamente cada palavra. Esse automóvel representava uma dívida pessoal minha de R$180 mil que assumi confiando completamente nele e em suas alegações de estabilidade financeira. Agora ele possui um meio de transporte adequado e proporcional às suas reais condições econômicas. É simplesmente uma lição necessária de realidade, não uma punição arbitrária. A reação de Marcelo foi psicologicamente devastadora e socialmente humilhante. No dia seguinte, colegas de trabalho, clientes importantes e superiores hierárquicos o observaram chegando no estacionamento da empresa, dirigindo um carro popular com mais de 10 anos, uma transformação visual dramática que gerou cochichos inevitáveis, especulações maliciosas
e questionamentos diretos sobre sua verdadeira situação financeira pessoal. Roberto Mendes relatou que Marcelo havia passado todo o fim de semana trancado no apartamento, sem responder ligações telefônicas, sem aceitar visitas de amigos ou colegas e, aparentemente, sem sair sequer para comprar comida. A fachada cuidadosamente construída de executivo bem-sucedido estava definitiva e publicamente destruída, deixando-o confrontado brutalmente com a realidade de quem realmente era, sem suas mentiras elaboradas. Mas foi durante a semana seguinte que Heloísa percebeu com crescente preocupação que talvez tivesse subestimado significativamente o impacto psicológico total de suas ações estratégicas sobre um homem que já estava emocionalmente frágil devido ao vício e às pressões financeiras acumuladas. Júlio chegou a Uberlândia com uma temperatura emocional ainda mais elevada e sufocante que o calor seco típico do inverno no interior de Minas Gerais. Marcelo havia desaparecido completamente por 3 dias consecutivos, deixando Isabela em estado de desespero absoluto e Heloísa inesperadamente preocupada com as possíveis consequências extremas de sua estratégia de pressão psicológica, que agora parecia ter resultado em efeitos muito mais graves do que havia previsto ou desejado. "Mãe, eu vou procurar a Polícia Civil imediatamente", declarou Isabela na manhã de quinta-feira, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar durante as noites insones. "Ele não responde o celular há 72 horas. Não apareceu no trabalho desde segunda-feira. Ninguém da família dele tem notícias. E até mesmo os porteiros do prédio dizem que não o viram saindo ou entrando. Estou com medo de que tenha feito alguma besteira irreversível." Heloísa sentiu um peso esmagador no peito, que não havia experimentado desde os dias mais difíceis criando Isabela sozinha. Por mais que detestasse profundamente as mentiras sistemáticas e manipulações financeiras de Marcelo, jamais havia desejado conscientemente que algo verdadeiramente grave acontecesse a ele. A culpa começava a corroer sua determinação anterior, fazendo-a questionar se havia sido excessivamente cruel em seus métodos. Roberto estava mobilizando urgentemente toda a sua rede de contatos profissionais para localizar Marcelo, quando, surpreendentemente, ele próprio apareceu na porta da casa de Heloísa, numa tarde de sexta-feira, sem aviso prévio, pedindo para conversar com ela e com Isabela. O homem que se apresentou naquele final de tarde pouco lembrava fisicamente o executivo confiante e arrogante dos meses anteriores. Marcelo estava visivelmente abatido, mas paradoxalmente mais limpo e organizado, usando roupas simples, mas bem cuidadas, cabelos cortados de forma mais modesta e conservadora, e carregando uma expressão de humildade genuína que Heloísa honestamente nunca havia observado em seus 5 anos de convivência familiar. "Passei estes últimos 3 dias numa clínica especializada em reabilitação para dependentes químicos e comportamentais, fazendo uma avaliação psicológica voluntária e completa do meu vício em jogos." Isabela levantou-se impulsivamente do sofá, claramente dividida entre alívio por ele estar fisicamente bem e raiva pelas 72 horas de angústia desnecessária, mas ele ergueu respeitosamente a mão direita, pedindo educadamente que ela o permitisse terminar completamente sua explicação antes de qualquer reação. "Dona Heloísa, Isabela", disse ele respeitosamente, permanecendo de pé na sala mesmo quando educadamente convidado a se sentar no sofá. "Preciso falar seriamente com vocês duas. Não vim aqui pedir perdão, porque compreendo perfeitamente que ainda não mereço, nem conquistei esse direito", continuou ele com uma sinceridade na voz que Heloísa relutantemente reconheceu como genuína. "Vim entregar isto", disse, estendendo uma pasta de documentos meticulosamente organizados. "É um plano detalhado e realístico de pagamento de absolutamente todas as dívidas que criei, incluindo cada centavo que peguei emprestado da senhora ao longo destes anos. Vendi literalmente tudo o que possuía de valor pessoal: o relógio suíço, todos os ternos caros, os equipamentos eletrônicos, até mesmo móveis do apartamento. E me comprometi formalmente com um programa intensivo de tratamento de 2 meses em regime de internação parcial." Heloísa examinou cuidadosamente os documentos,
genuinamente impressionada com um nível extraordinário de detalhamento e organização. Cada dívida específica estava listada com precisão matemática, cada credor claramente identificado com dados de contato, acompanhado de um cronograma realístico e factível de pagamento baseado exclusivamente em sua renda real e comprovada, que era consideravelmente menor do que ele sempre havia alegado possuir durante todos aqueles anos de convivência. Também comuniquei formalmente minha empresa sobre os problemas pessoais que estava enfrentando e solicitei voluntariamente uma redução de responsabilidades, continuou ele, mantendo contato visual direto pela primeira vez em meses. Perdi oficialmente a posição de diretor comercial, mas consegui manter o emprego básico como analista comercial júnior. É profissionalmente humilhante e financeiramente significativo, mas é completamente honesto sobre minhas reais capacidades e situação atual. Isabela observava o marido como se estivesse literalmente vendo um completo estranho. Marcelo, por que demorou tanto tempo para ser sincero conosco sobre tudo isso? Por que precisou chegar a esse ponto extremo de quase destruição total? Porque tinha vergonha profunda e paralisante, respondeu ele. E pela primeira vez durante toda a conversa, sua voz se quebrou ligeiramente com emoção genuína. Porque construí deliberadamente uma imagem falsa de sucesso e prosperidade, e tinha pavor absoluto de perdê-la. Tinha medo irracional de perder você, de não conseguir ser o homem financeiramente bem-sucedido que achava que você merecia e desejava. Heloísa permaneceu estrategicamente em silêncio por longos minutos, processando mentalmente a transformação aparentemente radical no comportamento e na atitude de seu genro. Suas palavras definitivamente soavam genuínas e suas ações pareciam consistentes com arrependimento real. Mas 3 décadas de experiência empresarial intensa haviam ensinado que pessoas em situações desesperadas podem ser extraordinariamente convincentes e manipuladoras quando necessário. Marcelo, disse ela finalmente, pesando cada palavra cuidadosamente, aprecio sinceramente sua honestidade atual e o esforço evidente que está fazendo, mas honestidade demonstrada apenas após ser completamente descoberto e encurralado não é exatamente a mesma coisa que caráter genuíno. Como posso confiar racionalmente que esta transformação é real e permanente e não apenas mais uma estratégia elaborada de manipulação? Não pode confiar ainda. E eu entendo e aceito completamente isso, admitiu ele de forma surpreendente e madura. E compreendo perfeitamente que essa desconfiança é totalmente justificada e merecida. Por isso, vou provar através de ações consistentes e prolongadas, não através de palavras ou promessas vazias. Já comecei o tratamento psicológico intensivo. Vou me internar no programa de reabilitação conforme planejado e vou trabalhar incansavelmente durante quantos anos forem necessários para reconquistar a confiança de vocês, se isso for humanamente possível. Naquela noite, após Marcelo se despedir respeitosamente e partir para seu apartamento solitário, mãe e filha conversaram intensamente até altas horas sobre perdão, segundas chances, os limites razoáveis da compreensão familiar e a diferença crucial entre arrependimento genuíno e manipulação desesperada, disfarçada de transformação pessoal. Agosto foi decisivamente o mês da avaliação final e da tomada de decisões definitivas sobre o futuro da família. Isabela havia passado semanas inteiras observando meticulosamente cada movimento de Marcelo, analisando criteriosamente cada palavra e ação, procurando constantemente por sinais reveladores de que a mudança radical era genuína e permanente ou apenas mais uma estratégia sofisticada e bem elaborada de manipulação emocional para reconquistar a confiança perdida. Heloísa, por sua vez, mantinha-se dividida entre o instinto protetor maternal que havia dominado sua vida por décadas e a possibilidade real, embora ainda hesitante, de que pessoas realmente podem se transformar fundamentalmente quando confrontadas de forma implacável com as consequências devastadoras e irreversíveis de seus atos mais destrutivos. O primeiro teste verdadeiramente significativo da sinceridade de Marcelo veio quando ele recebeu uma proposta profissional inesperada de emprego em São Paulo,
oferecida por uma empresa multinacional que havia ficado impressionada com seu currículo profissional anterior. A posição oferecia um salário inicial 40% maior que sua renda atual reduzida, além de benefícios corporativos substanciais e a possibilidade real de reconstruir completamente sua carreira em um ambiente onde ninguém conhecia sua história pessoal recente. O Marcelo dos anos anteriores teria aceito imediatamente e entusiasticamente a oferta, enxergando uma oportunidade perfeita de escapar das consequências de seus erros e recomeçar sua vida baseada em aparências em outro lugar, longe dos credores, da família decepcionada e da reputação manchada em Uberlândia. Mas ele surpreendeu genuinamente todos ao recusar categoricamente a proposta sem hesitação significativa. "Não posso nem vou fugir dos problemas sérios que criei aqui", explicou durante um jantar extremamente tenso no apartamento do casal, onde Isabela havia retornado a morar em regime experimental e condicional. "Tenho dívidas específicas para pagar em Uberlândia, pessoas concretas a quem devo satisfações e reparações, um casamento para reconstruir com trabalho árduo e principalmente um tratamento psicológico para completar. Não vou conquistar confiança genuína fugindo covardemente dos problemas que eu mesmo criei." Heloísa observava atentamente cada gesto sutil, cada mudança de entonação, cada microexpressão facial, procurando incansavelmente por sinais ocultos de manipulação ou performance calculada. Mas havia algo fundamentalmente diferente nele, uma simplicidade nova e autêntica, uma ausência completa da arrogância irritante que sempre a havia incomodado profundamente, uma humildade que parecia genuína porque era acompanhada de ações consistentes. Durante todo aquele mês crucial, Roberto continuou monitorando discretamente os movimentos e atividades de Marcelo através de sua rede de informantes e contatos profissionais. Os relatórios semanais eram consistentes e surpreendentemente positivos. Ele frequentava religiosamente todas as sessões de terapia individual e em grupo. Não havia sido observado em nenhum estabelecimento relacionado a jogos ou apostas. Estava cumprindo rigorosamente o cronograma de pagamento das dívidas sem atrasos. E seu comportamento geral demonstrava estabilidade e consistência. "Dona Heloísa", disse Roberto durante uma reunião mensal no escritório dela, "posso estar sendo otimista demais, mas, baseado em toda a minha experiência profissional, acho genuinamente que ele realmente mudou de forma substancial. Nos últimos 2 meses completos, não registrei absolutamente nenhum comportamento suspeito, contraditório ou problemático. Ele trabalha conscienciosamente, volta diretamente para casa, frequenta a terapia conforme programado, está pagando as dívidas pontualmente e não demonstra sinais dos comportamentos compulsivos anteriores. Mas foi um incidente aparentemente menor e cotidiano que finalmente convenceu Heloísa da sinceridade genuína da transformação pessoal de Marcelo. Durante uma visita familiar ao shopping Uberlândia, para jantar no restaurante preferido da família, ele encontrou uma carteira de couro perdida no estacionamento do estabelecimento. A carteira continha mais de R$ 1.500 em espécie, além de cartões de crédito e documentos pessoais. Dinheiro que o Marcelo anterior, desesperado e viciado, certamente teria emprestado temporariamente para si mesmo, racionalizando a apropriação como necessidade urgente. Em vez disso, ele imediatamente entregou a carteira intacta ao gerente do restaurante e insistiu pessoalmente em aguardar no local até que o proprietário fosse localizado através dos documentos e recuperasse todos seus pertences. Durante a espera de quase 2 horas, ele recusou educadamente sugestões de ir embora e deixar apenas os dados de contato. Alguns meses atrás, eu teria encontrado uma forma de racionalizar ficar com esse dinheiro, admitiu ele posteriormente, com uma honestidade brutal sobre si mesmo que impressionou até mesmo Heloísa. Teria inventado justificativas